Considerando a variedade de armas de fogo e outras armas reunidas ao longo da história americana, poucas invenções deixaram uma marca tão profunda quanto a Colt. Revolver Colt Single Action Army. Introduzido em 1873 e rapidamente ganhando apelidos como Pacificador, essa lendária arma de fogo transformou a maneira como as pessoas lutavam, se defendiam e sobreviviam nos territórios selvagens. Dos coldres de fora da lei infames como Jesse James e Butch Cassidy, até as mãos de lendários homens da lei, como Wyatt Earp e Bat Masterson, o Colt 45 se tornou mais do que apenas uma arma. Virou um símbolo de poder, igualdade e da expansão americana. Com seu cilindro confiável de 6 tiros, poder de parada devastador e design versátil, esse revólver moldou o curso da colonização do Oeste, das campanhas militares e da justiça nas fronteiras. Para entender sua importância na fronteira americana, aqui está uma análise mais profunda sobre o Colt 45 e a arma que conquistou o Oeste. Na década de 1800, Samuel Colt ficou famoso por criar uma arma que mudou a forma como as pessoas lutavam e se defendiam: o revólver Colt. Ao criar uma arma que disparava várias vezes sem recarregar, ele mudou as armas para sempre e ajudou os americanos a avançar para o oeste. Para os colonos, a arma era essencial para sobreviver, mas também virou ameaça mortal aos nativos americanos que defendiam suas terras. Samuel Colt nasceu em Hartford, Connecticut, em 19 de julho de 1814. Ele cresceu com 6 irmãos e irmãs e demonstrou grande interesse por explosivos e armas desde jovem durante uma viagem de barco para a Índia. Quando jovem marinheiro, ele idealizou uma arma com tambor giratório, invenção que depois se tornou uma das mais importantes dos Estados Unidos. Em 1835, ele conseguiu sua primeira patente para seu revólver e abriu a Companhia de Armas Patenteadas em Paterson, Nova Jersey. Antes disso, as pessoas usavam armas que só podiam disparar uma vez. Antes de precisar de uma recarga lenta, a pistola de Colt podia disparar várias vezes rapidamente. Isso foi enorme para os desbravadores e soldados, já que as armas antigas levavam cerca de 20 segundos para recarregar, tempo demais em uma luta. Nesse período, guerreiros nativo-americanos podiam disparar várias flechas, colocando em risco quem usava armas de recarga lenta. Oficiais do exército testaram os primeiros revólveres Colt nos anos 1830, mas os modelos iniciais tiveram problemas. Mas Colt continuou trabalhando nisso, e em 1848, seus revólveres funcionavam melhor e de forma mais segura do que qualquer arma no Oeste. Os negócios de Colt cresceram durante a Revolução do Texas e a Guerra Mexicano-Americana, quando suas armas ajudaram o exército dos Estados Unidos a vencer batalhas e conquistar territórios. O capitão dos Texas Rangers, Samuel Walker, apoiou fortemente a pistola de Colt, dizendo que era a melhor arma para lutar contra os nativos americanos e as forças mexicanas. Na década de 1850, Colt tornou seus revólveres ainda mais eficientes e transformou sua empresa em uma fábrica moderna. Ele se concentrou em fabricar peças perfeitas, usando máquinas e sem desperdiçar um segundo sequer, estabelecendo novos padrões para a fabricação de armas. Colt não era apenas bom em fabricar armas, ele também era excelente em vendê-las. Ele convenceu as pessoas de que seu revólver era essencial para sobreviver na fronteira. Garimpeiros, caçadores de peles, fazendeiros, desbravadores, policiais e cowboys, todos compraram suas armas, atraídos pela promessa de que suas armas poderiam tornar qualquer pessoa igual em uma luta. Seu famoso ditado, "Deus criou os homens iguais, o coronel Colt os tornou iguais", virou o lema pelo qual todos o conheciam, mesmo depois de seu sucesso. Samuel Colt morreu jovem, aos 46 anos, em 1862, sem nunca ter usado uma de suas próprias armas em uma luta de verdade, apesar de sua morte prematura. O impacto de Colt continuou vivo, já que seus revólveres moldaram a história americana, desde as batalhas da Guerra Civil até as cidades do Velho Oeste. E nenhuma arma teve um impacto tão icônico quanto o revólver. Isso aconteceria 11 anos após sua morte.
O lendário Colt Single Action Army, mais conhecido hoje simplesmente como Colt 45. Em 1873, a companhia Colt começou a fabricar uma arma que se tornaria uma das mais famosas do Velho Oeste, o revólver Colt Single Action Army. As pessoas lhe deram muitos nomes, modelo SAA, P. Peacemaker ou simplesmente Colt 45. A Colt criou essa arma, pois o exército dos Estados Unidos precisava de uma pistola mais forte e confiável. Essa arma mudaria a forma como tanto soldados quanto pessoas comuns usavam armas de fogo. Por muitos anos após a Guerra Civil, a tecnologia das armas de fogo melhorou rapidamente. A guerra aumentou a demanda por armas, impulsionando as fábricas do norte e obrigando fabricantes a criar projetos melhores. As pessoas deixaram de usar armas carregadas pela frente e adotaram as de cartucho, mais fáceis de recarregar e eficientes. Em combates, os soldados da cavalaria, especialmente, precisavam de armas. Eles podiam atirar com uma mão enquanto cavalgavam. Uma arma que disparava 6 vezes sem recarregar era uma grande vantagem nas batalhas. Colt percebeu essas mudanças e buscou atualizar suas armas. Eles primeiro criaram o cartucho 44 Colt para uma versão aprimorada do seu revólver do exército de 1860, chamada de conversão Richards Mason. Embora isso fosse melhor, o exército queria algo ainda mais potente. Depois, a Colt fabricou o revólver modelo 1871 a 1872 Open Top, que usava o cartucho 44 Henry Rimfire, mas o exército ainda não estava satisfeito. Eles precisavam de uma arma com uma estrutura mais resistente e balas mais potentes. A Colt teve dificuldades para criar um revólver superior porque a Smith Wesson detinha uma patente que impedia concorrentes de fabricarem revólveres para cartuchos de metal. Quando essa patente expirou em 1869, a Colt rapidamente começou a trabalhar em um novo modelo. 2 dos melhores engenheiros da empresa, William Mason e Charles Brickenhoff Richards, lideraram a equipe que criou o Colt Single Action Army. Eles fizeram um novo revólver com armação sólida para durar em condições adversas. Ele também utilizava uma nova munição, mais potente, chamada de .45 Colt. Trabalhando com os especialistas em munição da Remington, eles criaram uma bala de 255 grains, impulsionada por 40 grains de pólvora negra. Essa combinação tornou a arma muito poderosa e eficaz para parar tanto pessoas quanto animais de grande porte. Uma desvantagem do Colt Single Action Army era a ausência de um mecanismo de segurança. Como o cão ficava apoiado diretamente sobre uma câmara carregada, disparos acidentais podiam ocorrer se a arma fosse derrubada ou atingida. Para evitar isso, muitos usuários carregavam o revólver com uma câmara vazia sob o cão. Os primeiros modelos fornecidos à cavalaria dos Estados Unidos tinham um cano padrão de 7,5 polegadas, empunhaduras de nogueira e acabamento azul no cano e no cilindro. Enquanto a armação era cimentada, as miras eram simples, uma pequena lâmina na frente e um sulco ao longo da parte superior da armação, servindo como mira traseira. Esses revólveres rapidamente ganharam reputação por sua durabilidade e poder de parada. O exército dos Estados Unidos imediatamente gostou do novo revólver e o entregou às suas unidades de cavalaria em 1873. Os soldados descobriram que o Colt 45 era confiável e potente o suficiente para o combate. Mas, por volta da mesma época, Smith Wesson fabricou o seu revólver número 3 e calibre .45, que o exército também comprou. Isso criou um problema. Enquanto o Colt podia usar tanto munição .45 Colt quanto .45 Smith Wesson, o revólver da Smith Wesson não podia usar as balas .45 Colt que eram mais longas. Para simplificar as coisas, o principal fabricante de munição do exército, o Arsenal de Frankfurt, decidiu produzir apenas cartuchos .45 Smith Wesson. Com o tempo, as pessoas começaram a chamar a bala original do Colt de .45 Long Colt para diferenciá-la, mesmo que esse não fosse seu nome oficial. Das batalhas na fronteira aos coldres de policiais, fora da lei e colonos, o Colt 45 se tornou lendário.
Seja protegendo diligências, guardando bancos ou sendo usada em duelos ou no campo de batalha, as pessoas sabiam que podiam contar com essa arma, enquanto a Smith Wesson fabricava armas sofisticadas e bem trabalhadas. As pessoas que viviam em áreas difíceis da fronteira escolhiam o Colt 45, porque era simples e resistente. E em lugares onde ter uma arma funcionando podia salvar sua vida, isso era mais importante do que qualquer outra coisa. Até hoje, o Colt Single Action Army continua sendo um símbolo duradouro do folclore do Velho Oeste, representando tanto a engenhosidade da fabricação de armas americana quanto o espírito resistente daqueles que o carregavam. Aqui estão algumas dessas histórias do Velho Oeste com a arma de fogo mais lendária da história da fronteira. Em 1877, a Colt lançou uma nova versão de seu famoso revólver de ação simples, chamada Colt Frontier 6 Shooter. Em vez de usar balas .45 Colt, ela usava balas .4440 Winchester do mesmo tipo, usado no rifle Winchester modelo 1873. Isso significava que as pessoas podiam usar as mesmas balas tanto no rifle quanto no revólver, o que tornava tudo muito mais fácil durante as viagens. Você podia identificar que era um Frontier 6 tiros olhando para o lado esquerdo do cano, onde gravaram o nome com ácido. Eles continuaram fazendo isso até lançarem o modelo Beasley em 1895. A bala 4440 Winchester ficou muito popular por causa do rifle Winchester modelo 1873, que muita gente usava na fronteira do Velho Oeste. O pessoal gostava de poder usar a mesma bala nas duas armas, já que assim não precisavam carregar dois tipos diferentes. Essa combinação era tão comum que algumas pessoas até a usaram durante o famoso tiroteio no OK Corral, à medida que mais opções de personalização surgiam. O Colt 45 se tornou uma das armas mais famosas da América. Soldados, policiais, fora da lei e pessoas comuns usaram essa arma nos tempos da fronteira. Buffalo Bill Cody ajudou a torná-la ainda mais famosa ao chamá-la de a arma que conquistou o Oeste, porque funcionava tão bem e atirava com tanta precisão. Depois, Colt exibiu 18 modelos sofisticados e decorados na Feira Mundial da Filadélfia de 1876. Mais pessoas passaram a querer um. Com o tempo, eles desenvolveram o revólver para usar mais de 30 tipos diferentes de balas, chegando ao auge com 40, e tipos diferentes de munição compatível. As pessoas também podiam decorar suas armas com revestimento de níquel, prata ou ouro, cabos de madrepérola e marfim, sem falar nas gravações sofisticadas. Na década de 1870, um novo revólver Colt .45 custava apenas $13,50. Isso incluía uma chave de fenda, necessária porque os parafusos do gatilho, da guarda e do cabo se soltavam, especialmente ao montar a cavalo. Apesar de populares, não eram produzidos em grande escala como as armas modernas. Entre 1873 e 1940, eles fabricaram apenas cerca de 358 mil Colt 45S, chamados de primeira geração, e cerca da metade usava balas .45 Colt. Uma versão especial era a Buntline Special, que tinha um cano realmente longo, de 12 polegadas. Diziam que Wyatt Earp e outros homens da lei ganharam essas armas de presente, mas historiadores provaram que isso era falso, apesar do que Hollywood afirma. No entanto, muitos famosos fora da lei do Velho Oeste, como Billy the Kid, de fato usaram o Colt 45. Durante a Guerra do Condado de Lincoln, ele usou um revólver Colt Single Action Army, calibre .44, como sua arma preferida. Essa arma confiável serviu bem a Billy the Kid durante sua breve, porém violenta carreira. Como fugitivo da justiça, o xerife também usou o Peacemaker. Sem trocadilhos. Na mesma época, o habilidoso atirador e jogador Doc Holliday ganhou sua reputação temida com o manuseio experiente do Colt 45. O design equilibrado e a precisão desse revólver combinavam perfeitamente com sua habilidade rápida e letal no gatilho.
Sua maestria com a arma ficou especialmente evidente durante o lendário tiroteio no OK Corral. O Colt 45 também apareceu em momentos importantes da história. A 7ª Cavalaria de George Armstrong Custer tinha esses revólveres na Batalha de Little Big Horn, em 1876, onde os guerreiros nativos americanos venceram e levaram muitas dessas armas como troféus. Mais tarde, o general George S. Patton carregava um com cabo de marfim personalizado, suas iniciais gravadas e uma águia esculpida nele. Ele usou essa arma no México em 1916 e continuou a carregá-la durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo quando armas mais novas surgiram, as pessoas ainda gostavam de usar a Colt 45. Quando Theodore Roosevelt reuniu os Cavaleiros Rudes em 1898, deu a todos revólveres Colt 45, pois confiava que funcionariam quando preciso, apesar de opções mais novas e até mais eficientes à disposição deles. Autores sobre o fora da lei, Jesse James, relataram que ele usava vários revólveres, como o Colt 45. Algumas versões sobre sua morte dizem que ele estava com 2 armas quando Bob e Charlie Ford o mataram. Outras afirmam que tinha só uma. Documentos mostraram que ele possuía vários tipos de armas: Colts antigos de espoleta e bala, Remingtons e, às vezes, revólveres Smith e Wesson ou Colt Single Action Army. Mas, de todas as suas armas, James gostava mais da sua Peacemaker. Famosos fora da lei como Butch Cassidy e o Kid Sundance também adoravam usar esse modelo. Fato: um dos antigos revólveres Colt de Butch Cassidy foi vendido por uma quantia enorme em um leilão na Califórnia, de acordo com leiloeiros e avaliadores da Califórnia. Essa arma em particular tinha uma história interessante. Diz a história que Cassidy deu a arma a um xerife de Utah em 1899, esperando que isso o ajudasse a conseguir o perdão do governador do estado. Ao entregar seu Colt 45, Cassidy tentou mostrar que queria deixar de ser um fora da lei e viver uma vida honesta. Mesmo que o governador não o tenha perdoado, a arma ainda mostra como Cassidy tentou mudar de vida. Alguém comprou a arma em um leilão no outono de 2012, mas ninguém sabe quem foi. Até hoje, essa pessoa manteve seu nome em segredo. Outra descoberta inesperada de um Colt 45 histórico aconteceu em 1962, quando um comprador de Illinois, chamado Paul Pascal, comprou acidentalmente o que acreditava ser um Peacemaker comum. Fabricado em 1885, não demorou muito para ele perceber que a arma não era um velho modelo P sem graça. Era um modelo personalizado com cano de 4 3/4 polegadas sem a alça de mira frontal, a haste e o compartimento onde normalmente ficava. Esses detalhes eram comuns no Velho Oeste. Homens da lei e fora da lei acreditavam que essas mudanças permitiam um saque rápido, principalmente ao sacar rapidamente do bolso. Por isso, não foi surpresa nenhuma que esse Colt 45 em particular pertencesse a ninguém menos que Bat Masterson. Bat Masterson chegou a Dodge City em 1876 e rapidamente se tornou um importante homem da lei no Oeste. Ele trabalhou com seu amigo Wyatt Earp e ficou famoso como xerife durão, tornando-se depois marechal dos Estados Unidos. Mas as coisas pioraram em 1879, quando ele perdeu a eleição para xerife. Em parte, porque ele e seus amigos Earp e Doc Holliday se envolveram na guerra ferroviária de Royal Gorge. Depois de perder a eleição, Masterson começou a trabalhar como jogador no Colorado. Depois, ele foi para Tombstone no início de 1881, onde trabalhou como croupier nas mesas de faro com Earp e Holliday. Ele não ficou por muito tempo, mas em abril de 1881, voltou às pressas para Dodge City para ajudar seu irmão Jim. Isso levou a um grande tiroteio no meio da cidade, bem em frente ao Long Branch Saloon. Depois disso, ele voltou para o Colorado, mas ainda não tinha terminado com Dodge City. Em 1883, Bat Masterson voltou para ajudar seu amigo Luke Short, que estava brigando com o prefeito da cidade e o antigo inimigo de Masterson, Larry Dager. Ele trouxe alguns pistoleiros durões, incluindo ERP e Holliday, para o que as pessoas chamaram de Guerra de Dodge City.
Em 1885, ele estava de volta a Dodge, novamente, dando cartas nos saloons Long Branch e Opera House, e às vezes trabalhando como delegado. Naquele 4 de julho, a cidade o elegeu como o homem mais popular. Ele recebeu 170 dos 310 votos e ganhou um relógio de bolso Elgin e uma bengala de ouro. Mas, no final de 1885, quando grupos tentando proibir o álcool começaram a mudar Dodge City, Masterson decidiu partir pela última vez, embora ele tenha deixado a cidade. As pessoas nunca esqueceram o que ele fez como homem da lei, jogador e pistoleiro. Sabemos disso, e muito mais, sobre Masterson, porque ele escreveu muitas cartas para a Colt Firearms Company. Uma carta nos arquivos da Colt em Hartford, Connecticut, revelou como ele era exigente com suas armas. Ele queria gatilhos especiais, miras melhores e empunhaduras resistentes feitas de gutta-percha. Entre 1879 e 1888, ele encomendou 9 revólveres Colt Single Action Army, mas este aqui era realmente especial. A carta referente ao Colt 45 em questão diz o seguinte: senhores, por favor, me enviem um dos seus revólveres niquelados, curto, calibre .45. É para meu uso pessoal, e por esse motivo, gostaria que tivessem um cuidado especial com ele. Estou disposto a pagar a mais pelo trabalho extra. Deixem o gatilho bem leve e façam a mira frontal um pouco mais alta e grossa do que a de um revólver comum desse tipo. Coloquem um cabo de gutta-percha e enviem o mais rápido possível. Deixem o cano com aproximadamente o mesmo comprimento da haste do ejetor. Atenciosamente. Bud B. Masterson, sua arma mais famosa, encomendada em 1884, quando ele estava no auge da fama, tinha o número de série 112.737. Era um calibre .45, com um cano de 4 3/4 polegadas, acabamento em níquel e uma haste de ejeção curva. Havia um G sob o número no guardamato e atrás da empunhadura, indicando que Masterson tinha armas de qualidade nova. Ela veio com empunhaduras extras e depois recebeu um elegante estojo de couro verde, feito pelo renomado encadernador Arno Werner. A arma permaneceu em estado incrível. Ela manteve 98% do seu acabamento original de níquel, com apenas alguns arranhões. Os registros da Colt Firearms mostraram que eles enviaram a arma para Masterson em 30 de julho de 1885, apenas alguns dias depois que ele a pediu do salão Opera House. Essa peça especial da história do Velho Oeste foi vendida em leilão em 2021 por mais de $375 mil americanos. A importância do Colt 45 transcendeu seu uso prático como arma. Esse revólver moldou a cultura e a mitologia do Oeste americano, desde os conflitos reais nas fronteiras até sua posterior representação no cinema, mesmo 150 anos depois de seu surgimento. O Colt 45 continua sendo um artefato valioso entre aqueles que estudam, colecionam e admiram armas históricas, demonstrando seu impacto cultural duradouro na fronteira oeste e além.